Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro curso sobre faturamento SUS. Eu sou Mariana Alcântara, trabalho há 10 anos na área hospitalar e eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do conhecimento e ajudar vocês nessa jornada por conhecimento. Quando eu entrei no hospital, eu entrei lá na recepção do pronto-socorro, uma das portas de entrada do hospital. E eu ficava doida quando recebia aquele e-mail do faturamento, cobrando CMS, nome da mãe, nome do responsável, autorizações, código do beneficiário. Eu sempre me perguntava, poxa, mas por que eles mesmos não podem resolver isso? Mas o tempo foi passando e eu fui passando por diversos outros setores. Foi aí que eu cheguei no setor de faturamento e aí eu pude perceber como as informações, como a mínima informação, ela é de extrema importância no processo de faturamento da conta. Foi aí que eu me deparei e percebi que o que eu sabia era uma gota no meio de um oceano. As informações do faturamento eram muito diferentes, eram muitas informações, são regras, tabelas, formas de análise. Muitas das vezes eu peguei pensando em desistir por não entender esse processo, por achar que era muita coisa. Fora os papos doidos de faturista, porque a gente de vez em quando tem uns papos bem doidos, né? Por quê? Porque cada faturista ele tem que ser um pouco de auditor, um pouco de médico, um pouco de enfermeira, um pouco de recepcionista. O faturista ele precisa ser versátil, entender diversas áreas no momento de análise da conta para evitar possíveis glosas nelas. E com o passar do tempo, essas informações elas foram se encaixando e o entendimento foi aumentando. Então isso facilita. Eu falo para vocês, gente, no começo parece uma loucura, parece um bicho de 7 cabeças. Depois piora. Mas com o passar do tempo, você vai entendendo e isso vai sendo muito natural no seu dia a dia. E eu sei que assim como eu, muita gente aí também fica perdido dessa forma, também fica pensando em desistir. Mas não se preocupa, é por isso mesmo que a gente fez esse curso. Para você que já trabalha na área hospitalar, para você que quer entrar, ter um entendimento inicial, para você entender como funciona o processo de faturamento da conta. Você entender como tudo começa, como termina, quais são as principais informações que a gente precisa saber para iniciar o processo de faturamento da conta. Então esse nosso primeiro curso ele foi dividido em 8 módulos e um módulo bônus, que eu vou te contar no final uma surpresa muito boa. Cada módulo ele possui alguns quiz para a gente fixar um pouquinho aquele conteúdo que a gente conversou durante o curso. Prestem bastante atenção, respondam com calma, façam todas as anotações necessárias para poder conseguir responder eles. No módulo 1, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do SUS, como era antes do SUS. A gente precisa saber como era antes para saber como nós estamos e saber para onde nós iremos. No módulo 2, nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns conceitos, entender quem são os stakeholders, quem são os envolvidos no processo de faturamento da conta e quais são as informações iniciais que eu preciso saber sobre contratos e sobre regras básicas. No módulo 3, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o CNES e qual a importância dele no processo de faturamento da conta. No módulo 4, nós seremos apresentado a tabela do SUS, o SIGTAP. Nós iremos saber quais são as formas de acessar eles, quais são as principais informações que nós precisamos utilizar no processo de faturamento da conta. No módulo 5, a gente vai ver quais são os principais manuais e os sistemas utilizados, a nossa principal ferramenta de trabalho. Quais são os programas que a gente vai utilizar no dia a dia? Quais são os manuais que eu preciso ler para poder entender o processo de faturamento da conta e evitar glosas. No módulo 6, finalmente nós seremos apresentados a introdução do faturamento CIA, o Sistema de Informação Ambulatorial, o que é BPA, o que é a PAC, quais são os principais motivos de glosa dentro do CIA, como a gente pode resolver isso. No módulo 7, nós vamos conversar sobre, finalmente, o Sistema de Informação Hospitalar, as temidas EHs, sequenciais, múltiplas, politrauma, como eu faço o cálculo do valor SP e como eu faço o cálculo do valor SH. Quais são as principais informações que eu preciso utilizar no processo de faturamento da conta? E a gente não pode esquecer também de conversar um pouquinho sobre as glosas dentro do SIHD, as temidas glosas, como a gente pode arrumar elas, o que a gente pode fazer para preveni-las. E nada melhor do que no módulo 8, a gente conversar um pouquinho sobre as atualizações e tendências para os próximos anos. O que o faturista precisa estar atento, o que vai mudar nos próximos anos, que eu preciso entender e estar preparado. E lembra que eu falei para vocês que a gente tinha um módulo bônus? Nesse módulo bônus eu separei 2 assuntos para conversar com vocês. O primeiro, a gente vai bater um papinho sobre a letra do médico, aquela letra que deve ser matéria da faculdade.
Nós vamos conversar um pouquinho sobre as siglas. Elas são permitidas? Não são permitidas? E entender um pouquinho sobre as nomenclaturas cirúrgicas que vão te salvar no processo de análise da conta. E no segundo tema, a gente vai conversar um pouquinho sobre o faturamento de Covid, o faturamento em tempos de pandemia. Quais são as principais regras, os principais códigos, as principais portarias que eu preciso saber no processo de análise da conta. Eu sei, parece muita informação, mas não se preocupe, a gente vai estar junto nessa jornada. Papel e caneta na mão e bora estudar!